queridos e amados irmãos, queremos cumprimentar a todos com muita alegria, com a paz do Senhor e nosso Salvador Jesus Cristo. Esse é um dia que o Senhor fez para nós e devemos ser alegres por mais um dia e pela graça de Deus estarmos reunidos mais uma vez em mais um dos vídeos para a Escola Bíblica Dominical. Estamos iniciando o quarto e último trimestre de 2020. O Senhor Deus está nos concedendo um presente dos céus para junto nós estudarmos a palavra do Senhor. Estaremos estudando neste trimestre a fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento e a restauração de Jó. Sim, nesse quarto trimestre de 2020, nós estudaremos sobre o livro de Jó, a estrutura do livro de Jó, os personagens do livro de Jó, a mensagem, sobretudo, do livro de Jó e, acima de todas as coisas, sobre o Deus do livro de Jó. Então será um trimestre de grandes revelações da palavra de Deus, será um trimestre de muito alimento da palavra do Senhor. Eu quero convidar você a estar conosco nesse trimestre, nessas lições que virão, onde nós estudaremos sobre a vida desse homem, sobre o dilema desse sofrimento de Jó, qual o propósito de todo esse sofrimento, né? O papel de Satanás neste livro e dos amigos ou falsos amigos de Jó. E, no final de tudo, iremos ver o segundo estado de Jó e o resultado de toda essa situação, né, que aconteceu na vida desse grande homem de Deus. São 13 lições que nós iremos estudar e, dentre elas, temos a lição número 1, o livro de Jó, a 2, quem era Jó, a 3, Jó e a realidade de Satanás, a 4, o drama de Jó, a lição de número 5, o lamento de Jó, a 6, a teologia de Elifaz, só os pecadores sofrem. A lição de número 7, a teologia de Bildade, se há sofrimento, há pecado oculto. A lição de número 8, a teologia de Zofar, o justo não passa por tribulação. A lição de número 9 tem por título Jó e a inescrutável sabedoria de Deus. A 10, a última defesa de Jó. A 11, a teologia de Eliú, o sofrimento é uma correção divina. A lição de número 12, quando Deus se revela ao homem. E a 13ª e última lição, quando Deus restaura o justo. Na lição de número 1, o livro de Jó, nós estaremos se utilizando de 3 tópicos, que são os respectivos. O primeiro tópico, a autoria, o local e a data do livro de Jó. O segundo tópico, estrutura literária do livro de Jó. E o terceiro tópico, natureza e mensagem do livro de Jó. Se você permanecer conosco até o final deste vídeo, nós iremos falar um pouco sobre o homem pode compreender a Deus. E permaneça conosco até o final para que nós possamos discutir um pouco mais sobre isso. Iniciemos com o nosso primeiro tópico, autoria, local e data do livro de Jó. Por ser um livro muito antigo e por ter características peculiares, como a cultura oral, a exaltação à sabedoria, por ser um poema, por citar também pessoas que, na pesquisa do seu nome, nós entendemos que são pessoas que são descendentes do patriarca Esaú, na região em que Esaú também dominou, bem ao sul. Então, nós percebemos o quão antigo é este livro, mas que não é contemporâneo de Abraão, mas sim lá de Esaú ou depois de Esaú, porque temos palavras, que temos referências bíblicas que remontam a esses descendentes de Esaú. Mas para trazermos uma autoria deste livro, há muitas discussões e dúvidas quanto a isso. Se nós localizarmos esse livro aos descendentes de Esaú, há uma dificuldade de atribuirmos ele a Moisés, sendo parecido da forma poética da época, o que não impede, pelas características do livro de Deuteronômio, que fala também da morte de Moisés, de outra pessoa ter escrito essa parte da morte de Moisés, e o livro de Jó fala também da morte de Jó, o que não impede de outra pessoa ter escrito essa parte da morte de Jó. Então nos faz entender que possivelmente o próprio patriarca Jó tem escrito o seu livro, pois depois que Deus mudou o cativeiro de Jó, ele ainda viveu 140 anos
E no próprio livro, Jó desejava, e esse era um dos desejos de Jó, nós deixaremos a referência aqui. E um dos desejos de Jó é que aquilo que ele falasse fosse colocado em um monumento. E o resultado foi o livro de Jó. Então podemos acreditar, mas não comprovar biblicamente, mas as evidências dos descendentes de Esaú, de que possivelmente o desejo de Jó veio a acontecer e que Deus agora, em um segundo momento de bênção, de prosperidade, deu a oportunidade de Jó trazer por escrito todo o acontecimento da sua vida como uma peça teatral maravilhosa que mostra o dilema de um homem sofredor, o propósito que Deus tinha com ele, por parte dele de não entender porque tudo aquilo estava acontecendo com ele, e no final a restauração e o crescimento intelectual, moral e espiritual, não só de Jó, mas de todos aqueles que o circundavam naquele momento de desastre e de sofrimento. Então, particularmente, acredito que o próprio patriarca Jó teria as condições de escrever os seus discursos que foram colocados aqui neste livro, como também dos seus amigos ou dos seus falsos amigos que foram descritos aqui, primeiramente se lamentando e depois acusando o grande patriarca. Quanto à historicidade do personagem Jó, sem dúvida alguma, tomando por base que outros livros da Bíblia Sagrada citam o patriarca, como por exemplo Ezequiel, capítulo 14, os versículos 14 e os versículos 20, como por exemplo, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filho nem filha eles livrariam, mas só livrariam a sua própria alma pela sua justiça. O profeta Ezequiel, assim como também o meio-irmão de Jesus, Tiago, no capítulo 5 e versículo 11, citam o testemunho do patriarca. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Sem dúvida alguma, trabalhando nesse sentido, no tempo de Esaú, de que Jó escreveu o seu livro, de que ele é um personagem histórico e que o livro não é apenas uma ficção ou algo inventado por alguém para consolar ou explicar o dilema do sofrimento, aqueles que, como por exemplo, vieram do cativeiro da Babilônia. Então, nós lançamos o livro de Jó para o próprio tempo dos patriarcas, pela cultura e pelo modo de vida que o próprio patriarca Jó demonstra ter descritos nesse livro. Tanto palavras encontradas no livro de Jó, como a ausência de leis mosaicas, a questão da instituição do sacerdócio, que vemos que não existia, porque o próprio patriarca, que possivelmente seria neto de Esaú, filho de Zerá, Jobabe, citado em Gênesis 33, ele seria aquele que reinou em seu local. Palavras como a peça de dinheiro que nós só encontramos em Gênesis, lança sempre o patriarca e a sua história para as épocas de Abraão, Isaac, Jacó, e aqui com referências à etimologia dos nomes tanto de Jó como dos seus amigos, faz com que Jó esteja ali entre Esaú e as pessoas que são posteriores a Esaú. Estamos apenas iniciando um belo trimestre em que nós iremos falar sobre esse belíssimo livro e sobre essa grande história do patriarca Jó. Já tivemos outros 2 vídeos sobre Jó. O primeiro vídeo, quem foi Jó, e os sofrimentos de Jó. E eu desejaria que você também assistisse a esses 2 vídeos, quem foi Jó e os sofrimentos de Jó, onde teremos mais um respaldo sobre a pessoa de Jó. Teremos mais um vislumbre sobre esse maravilhoso livro, sobre essa maravilhosa poesia. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, aí do meu lado tem assinar canal. Então você vai lá, assina, se inscreve, e se você ativar o sino, você receberá a notificação do próximo vídeo, que será a aula de número 2. Segundo tópico, a estrutura literária do livro de Jó. Segundo Alfred Tennyson, o livro de Jó é o maior poema dos tempos antigos e dos tempos modernos. A estrutura do livro de Jó diz respeito a... é constituído por um prólogo e um epílogo,
o início, o prefácio, aquilo que vai falar sobre o tema principal do livro, e o epílogo, que fala do final do livro, que fala dos resultados de toda essa história. E uma prosa emoldurada por diálogos, monólogos e versos. Terceiro tópico, natureza e mensagem do livro de Jó. No capítulo 1 de Jó, e o versículo 10, o texto diz: porventura não cercaste tudo de bens a ele e a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste e o seu gado está aumentado na terra? Satanás, no seu diálogo com Deus, deixou bem claro: tu o cercaste com um muro de proteção. Então Satanás está incitando a Deus, dizendo: tira o muro de proteção, que você vai ver que ele não te ama, ou seja, que ele serve ao Senhor com essa piedade por toda a felicidade que o Senhor deu a ele. E foi permissão de Deus. E nós falamos isso em detalhes no vídeo Os Sofrimentos de Jó. Tudo aquilo que aconteceu. Jó foi saqueado, Jó teve a introdução da destruição de todo o seu gado, de todos os seus animais, através das forças da natureza, assim também como a morte dos seus filhos. E tudo isso foi permissão de Deus, diz: porém, poupa-lhe a vida até que as enfermidades visitaram o corpo de Jó. O serviço de Jó a Deus é um serviço desinteressado. Não era por interesses. Jó deixou muito claro, e o seu caráter expresso nos seus discursos, que ele ama a Deus, que ele espera em Deus, que se Deus enviou o mal, ele receberá o mal. E aquele que não quiser aceitar o mal, fala como fosse um qualquer louco ou um qualquer nécio. Então, Jó servia a Deus e é o modelo para nós por quem Deus era, segundo o conhecimento limitado e que Jó achava que era muito, que ele tinha. Ele ainda era um homem sincero, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Após o prólogo, temos o primeiro discurso de Jó. Após o primeiro discurso de Jó, temos seus amigos 7 dias vendo a tragédia que a sua vida se encontra. Um deles não se aguenta e começa a tentativa de consolar, depois as acusações. E todo esse discurso de Jó e os seus 3 amigos, tendo em oculto até então o seu quarto e último amigo, que se manifesta próximo ao final, antes de Deus se manifestar, e colocar por terra todo o falso entendimento acerca da sua pessoa. A filosofia define o livro de Jó como o combate à idolatria do ego, onde o livro ele vai em uma crescente, onde o Jó, que conhecia a Deus de forma teórica, agora tem, assim como os profetas no seu oráculo por oração, tem uma experiência vívida com Deus frente a frente, e agora sente o que Deus sente, porque Deus está permitindo que Jó agora esteja mais próximo dele de forma experimental. Ele vai crescendo, desejando se justificar diante de Deus, mas num dado momento, quando Deus se manifesta, ele percebe que de maneira alguma isso pode acontecer, porque Deus é soberano, tem todo o conhecimento, tem todo o entendimento, e Jó não é nada e não é ninguém. E ele diz: me calarei e tamparei a minha boca e não me direi mais nada. Eu me arrependo e me abomino no pó e nas cinzas. Antes eu conhecia o Senhor apenas de ouvir falar, mas hoje, ou seja, vejo o Senhor de perto, experimento o Senhor, tenho comunhão e tenho amizade com o Senhor. Com certeza nós não vemos um Deus que despreza Jó, um Deus que deixa Jó de lado, mas um Deus que se aproxima em amor com a comunhão. E essa comunhão, ela tem a principal característica pelo sofrimento. Deus já usava Jeremias no seu livro dizendo que na angústia eles me buscarão de madrugada. E quando Israel estava em angústia, buscava o Senhor e clamava por Deus. Semelhante ao capítulo 33 de Jeremias, quando Deus também tratando com o profeta para que este esteja mais próximo dele, diz: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe sobre o trabalhar de Deus na vida do povo de Israel. Da mesma forma, a história de Jó faz com que Deus, juntamente com Jó, tenha essa disputa no sentido de fazer com que Jó tenha um crescimento e procure entender Deus, não apenas como Jó achava que sabia, pois ele disse: Jó, eu vos ensinarei aos seus amigos todo o poder de Deus.
Quando as pessoas viam Jó se aproximando da praça onde haveria os diálogos, os discursos, os anciãos tampavam a boca e o jovem saiu correndo pela tamanha sabedoria. As pessoas batiam palmas e batiam nas costas de Jó a cada discurso que Jó dava, que levantava os joelhos desfalecentes e ajudavam todos aqueles que precisavam. Mas Jó é apenas o teólogo vazio. Jó precisava ter experiências com Deus. E esse livro nos mostrará que Deus amou Jó desde o início, mas Deus fez com que Jó crescesse, experimentando a pessoa de Deus e ele evoluindo em si. Sem dúvida alguma, o poema é belíssimo, partes de difícil compreensão, em que Jó se utiliza de muitas figuras de linguagem para mostrar o seu sofrimento, a sua situação e aquilo que ele desejava para si mesmo, mostrando que até uma árvore ela pode brotar e receber um renovo, mas para ele não há mais esperança. Vemos um patriarca que amaldiçoa a sua vida, não desejando viver porque estava passando toda aquela situação, mas um Jó que não deixa de honrar a Deus e não blasfema a Deus, dizendo, ainda que ele me mate, eu esperarei nele. Jó tinha quase a certeza que não sairia daquela situação. E por não entender esse sofrimento, ele ficou impactado com a manifestação futura de Deus sobre a sua vida, porque Deus mostrou que Jó não tem todo o conhecimento que ele acha que tem, não tem toda a experiência que ele acha que tem e nem a santidade que ele acha que tem. Esses três principais exageros de Jó mostraram que Jó precisava de algo a mais, manter a comunhão com o Senhor, e não apenas se agraciar de algum conhecimento sobre Deus. Mas Jó, agora, no seu segundo estado, falava de Deus. O Deus que Jó experimentou. O Deus que permitiu todas essas angústias e grandes sofrimentos para fazer o Jó maior do que antes. Logo, logo nós teremos um vídeo específico sobre os sofrimentos psicológicos de Jó. E é fácil perceber que o mais importante para Jó era a sua integridade intacta diante de Deus. Salomão, em Provérbios 22, primeiro, ele diz, mais digno de ser escolhido é o bom nome do que as muitas riquezas, e a graça é melhor do que a riqueza e o ouro. Fazia Jó sofrer muito os amigos dizer que Jó tem algum pecado oculto, que tem alguma coisa errada em Jó, que Jó tem que prescrutar e procurar em si mesmo porque ele está naquela situação. Não havia a compreensão do porquê alguém que é temente a Deus e que é justo diante do Senhor estaria passando por tudo aquilo. E que também Deus envia esse sofrimento sem causa. Deus feriu Jó sem motivo algum, era o pensamento que eles tinham naquela época e naquele momento. Então o patriarca estava sofrendo muito. Nós brevemente estaremos lançando esse vídeo, sofrimentos psicológicos de Jó. Então já quero pedir a você que você deixe o seu joinha, deixe o seu like para apoiar esse trabalho. Terceiro tópico, natureza e mensagem do livro de Jó. No capítulo 1 de Jó, e o versículo 10, o texto diz, porventura não cercaste tu de bens a ele e a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste e o seu gado está aumentado na terra? Satanás, no seu diálogo com Deus, deixou bem claro, tu o cercaste com um muro de proteção. Então Satanás está incitando a Deus, dizendo, tira o muro de proteção, que você vai ver que ele não te ama, ou seja, que ele serve ao Senhor com essa piedade por toda a felicidade que o Senhor deu a ele. E foi permissão de Deus. E nós falamos isso em detalhes no vídeo Os Sofrimentos de Jó, tudo aquilo que aconteceu. Jó foi saqueado, Jó teve a introdução da destruição de todo o seu gado, de todos os seus animais, através das forças da natureza, assim também como a morte dos seus filhos. E tudo isso foi permissão de Deus, diz, porém, poupa-lhe a vida até que as enfermidades visitaram o corpo de Jó. O serviço de Jó a Deus era um serviço desinteressado. Não era por interesses. Jó deixou muito claro, e o seu caráter expresso nos seus discursos, que ele ama a Deus, que ele espera em Deus, que se Deus enviou o mal, ele receberá o mal. E aquele que não quiser aceitar o mal, fala como fosse um qualquer louco ou um qualquer nécio. Então, Jó servia a Deus e é o modelo para nós,
por quem Deus era, segundo o conhecimento limitado e que Jó achava que era muito, que ele tinha, ele ainda era um homem sincero, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Simonet e Conte destacam que o livro de Jó apresenta o drama de um homem justo que, depois de haver sido golpeado pela desgraça, é consciente de não merecê-la, ainda que Jó não perca sua esperança e não maldiga a Deus. Se pergunta por que teve que sofrer tal calamidade. O livro de Jó, semelhante ao Salmo 73, é uma resposta à ideia de que o justo, ele não sofre, ele não passa por situações de incômodo. O salmista do Salmo 73, ele estava indignado e quase resvalou, ou seja, quase ele se desviou da firmeza que havia em Deus, porque ele via que, humanamente falando, os ímpios prosperavam e na sua morte eles tinham tudo o que eles precisavam. Até que ele entrou na casa do Senhor, ou seja, foi consultar a palavra, se prostrar diante da sabedoria de Deus, aí viu que a firmeza dos ímpios é falsa e é escorregadia. A rocha em que os ímpios estão é uma rocha com lodo e eles logo, logo cairão. Semelhante aos salmos em que Deus ri e zomba dos ímpios porque vê que o seu dia já vem chegando. Semelhante ao livro de Jó, um homem temente a Deus, sincero, reto e que se desviava do mal e que lhe aconteceu tudo isso para mostrar ao diabo e ensinar ao próprio Jó e aqueles que estavam ao redor dele que Jó servia a Deus porque amava o Senhor. E não apenas porque possuía tudo aquilo que ele possuía e tinha uma família harmoniosa que Jó, preocupado, sempre santificava a família com sacrifícios. O justo passa por sofrimentos, mas a Bíblia diz que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam o Senhor. A Bíblia diz em Romanos 5 que a tribulação produz a paciência. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 12 que a disciplina ao presente momento não parece ser de alegria, mas depois ela produz frutos pacíficos nos exercitados por ela. A Bíblia diz em Tiago 1:2 que deve ser motivo de grande alegria quando nos enviada várias provações, sabendo que a provação da vossa fé produz a paciência. Então o livro de Jó mostra o crescimento de um homem piedoso na presença de Deus através desses sofrimentos. Semelhante ao apóstolo Paulo, que até então não entendia porque o mensageiro de Satanás lhe esbofeteava como um espinho na carne que lhe importunava e lhe tirava o sossego. Até que ele entendeu e disse, pelo que sinto prazer nas fraquezas, angústias, injúrias e nas tribulações, porque quando eu estou fraco emocionalmente, aí eu sou forte espiritualmente, porque eu sou mais dependente de Deus. Esse é o entendimento de Paulo. E quando ele entendeu isso, ele se alegrava por servir a Deus e pelas angústias. E ele disse, pelo que não sinto prazer, ou melhor, pelo que eu não tenho por prioridade, ou por conservar a minha vida, contanto que cumpra o ministério que o Senhor me deu. Paulo tinha certeza disso, que ele precisava perseverar em meio às dificuldades, porque se pararmos no meio da tempestade, a tempestade não passa. E isso é o entendimento bíblico de toda essa situação difícil na vida dos seus servos. Outro entendimento sobre todo este tratamento de Deus na vida de Jó é que Deus deseja a coparticipação nos sentimentos de Deus. O profeta, o patriarca, o homem de Deus, é do agrado de Deus, é do desejo de Deus que eles sintam aquilo que Deus sentiu. Veja a vida de Oséias, de Isaías, de Jeremias e de Ezequiel. Homens que perderam a esposa como Ezequiel, não tiveram nem casamento como Jeremias, que andaram sem roupa como Isaías e os nomes dos filhos de Isaías eram uma profecia. Como Jeremias, que tinha que sofrer fisicamente muito. E todos os sofrimentos de Jeremias eram uma mensagem. O nome disso é oráculo por oração. O profeta vive a mensagem e sente o sentimento que Deus também sentiu de ter sido traído pelo seu povo, de sofrer as angústias e as vergonhas que o seu povo fez, de revelar a Ezequiel, no capítulo 8, as malignas abominações, onde os 70 anciãos, juntamente com homens e mulheres, invocavam não só ao Deus Jeová no templo, mas invocavam todas as abominações dos cananeus, Milcom, Baal, Quemos, Dagon, todos esses deuses para provocar a ira de Deus com a sua idolatria. Esse entendimento também mostra um Deus
que vive intensamente juntamente com os seres humanos. Vejamos esse entendimento. Ele não apenas ordena e espera pela obediência. Ele também é afetado pelo que acontece no mundo e reage de acordo. Eventos e ações humanas despertam em alegria ou tristeza, prazer ou raiva. Deus próximo do ser humano. Não apenas aquele que transcende a sua criação, mas aquele que é imanente, que participa e que interfere na história da humanidade na hora que ele quiser. E aqui, neste livro, aprove a Deus tocar na vida de Jó para o fazer ainda maior, para o fazer ainda mais íntimo, para o fazer ainda mais próximo do Deus soberano. Pode o homem compreender Deus? Jó, de fato, chegou a compreender Deus? É mais coerente dizer que Jó chegou a experimentar Deus, que até então ele não havia experimentado. No capítulo 38, inicia-se o desafio de Deus a Jó. Deus lança vários desafios, revelando a Jó conhecimentos que era inalcançável, onde a mão de Jó e o entendimento de Jó não conseguia chegar. No capítulo 38, o verso 3, o texto diz: Agora cinge os teus lombos como homem e perguntar-te-ei e tu me responde. E a partir do capítulo 38 temos a humilhação do entendimento de Jó. Jó foi sendo humilhado, a ponto de ele dizer: para, eu não quero falar mais nada, eu não vou dizer mais nada, eu estou calado, eu vou tampar a minha boca diante do Senhor. Sei que tudo podes e nenhum dos teus pensamentos, dos teus decretos podem ser frustrados. Deus mostrou a Jó que ele é soberano, mas Deus mostrou a Jó que está no controle de todas as coisas. Jó agora é um homem que experimenta Deus. Ter conhecimento bíblico e teológico também faz com que muitas pessoas que estão sem experimentar Deus tenham esse domínio teológico. Mas o experimentar Deus mostra a profundidade e a autoridade de quem fala, daquele que tem comunhão com o Senhor, daquele que anda na presença de Deus, daquele que glorifica a Deus por quem Deus é. Mas a cada vez que experimenta Deus por meio das aflições, cresce e se fortalece como um monte de Sião que não se abala, mas permanece para todo sempre. Nesse trimestre, nós seremos inundados de verdadeiro tapas na cara da atualidade do mimimi, em que nós se utilizamos de palavras ou frases para tentar repreender todas as aflições e todo o mal que vem sobre a nossa vida. Mas é por meio dessas situações que nós vamos sendo constrangidos pelo amor de Deus a se ajustar ao Senhor e à sua palavra. E crescendo juntamente através dessas situações, nós vamos crescendo para o aumento de Deus, para glorificar ao nome do Senhor por meio de cada aflição que o Senhor nos salva dela, que o Senhor nos retira dela. Porque Deus, usando Jeremias, diz que os seus pensamentos não são pensamentos de mal, mas pensamentos de bem, para dar o fim que o povo de Deus espera. E o fim que o povo de Deus espera é estar confortado e satisfeito em Deus, o glorificando também nessa parte. Porém, o Deus Todo-Poderoso quer que na hora da angústia também venhamos a glorificar ao nome do Senhor e entender que Ele é o Senhor do céu, da terra e debaixo da terra e que Ele está no controle de todas as coisas. O apóstolo João, com tantas experiências com o Senhor Jesus Cristo, tendo a revelação do livro na mão do Todo-Poderoso, ele chorava porque não havia ninguém que pudesse desenrolar o desfecho da história da salvação da humanidade. De repente, um dos 24 anciãos se aproxima de João e diz: João, não chore, eis aí o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi que venceu, e é digno de tomar o livro e desatar os seus 7 selos. Na hora do choro e na hora da angústia, a palavra de Deus é apontada. Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo é apontado. O leão da tribo de Judá, aquele que reina e que governa, deve ser o nosso alvo. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, o Senhor disse em Isaías 45 e o versículo 22. E todas as vezes que nós olhamos para o Senhor, nós não iremos blasfemar dele, mediante as acusações que Jó sofria, a zombaria que Jó sofria, as acusações, o desprezo de toda a sua família, nesses sofrimentos psicológicos que no próximo vídeo nós iremos estudar,
vemos um Jó que, mesmo em meio a tudo isso, ele perseverou em esperar o desfecho. O que aconteceria? Que Jó nem tinha em mente. Ele foi surpreendido por um Deus que restaura, por um Deus que cura, por um Deus que abençoa, por um Deus que faz a mulher gerar filhos belos, e o nome do Senhor foi glorificado, e também a riqueza dele veio em dobro. Esse é o desfecho de um dos poemas mais belos que nós temos de toda a humanidade e de todas as Sagradas Escrituras. O patriarca Jó, um homem sincero, reto, temente a Deus e que se desviava do mal, mas por passar por uma grande experiência com Deus, agora era um homem mais firme, mais feliz, mais conhecedor e mais amante de Deus. Se você não comentou ainda, comente o que você acha do livro, o que você achou desta lição. Fale sobre o que você está desejando e esperando desse trimestre. Deixe o seu comentário, deixe a sua avaliação, deixe mais textos que nós não conseguimos citar ou alcançar. E o nosso desejo é que o nome do Senhor seja exaltado e seja glorificado. Deixaremos na descrição e no final, na tela final deste vídeo, mais vídeos que servirão como respaldo para você. Assim também como nos cards que apareceram durante todo o vídeo aqui em cima, para que você possa se aprofundar e estudar mais ainda no livro de Jó. E o meu desejo é que o Deus e Pai Todo-Poderoso vos abençoe e vos guarde em nome de Jesus.